Olá para todos. A gente vai começar nosso curso fazendo uma revisão de soma e subtração de números inteiros. Os números inteiros você representa por essa letrazinha aqui, esse Z maiúsculo, né? Esse Zzão. E esse conjunto ele contém o zero, os inteiros positivos à direita do zero, ó, mais um, mais dois, mais três. O pontilhado aqui quer dizer que continua indefinidamente, né? Mais 100, mais um bilhão, continua sem fim, certo? À esquerda do zero você tem os inteiros negativos, menos um, menos dois, menos três. O pontilhado quer dizer que continua para trás, né? Menos 100, menos 1000, menos um milhão, certo? Você pode representar esses inteiros visualizar da seguinte forma. Pode colocar eles em cima de uma reta. Aqui está o zero. À direita do zero, os inteiros positivos. Mais um, dois, três, quatro e assim vai. À esquerda do zero, você teria os inteiros negativos. Ó, menos um, menos dois, menos três, menos quatro e assim vai. Só lembrando uma coisa, né? Como o próprio nome diz, número inteiro, ele não pode ser quebrado, ele não tem parte decimal. Não pode ser, por exemplo, 1,5, 1,2, 2,3. Então não pode ter parte decimal, certo? Número inteiro. Inteiros positivos, direita do zero, inteiros negativos, à esquerda do zero, certo? Aqui, deixa eu aumentar aqui. Aqui onde está a mãozinha, ó. Subtração de números inteiros. Sinais contrários, né? A regra, você já sabe a regra intuitivamente, você já conhece. Você sabe que se subtrair 100 de 30, 100 menos 30 eu sei que dá 70, né? Certo? Aqui já está a regrazinha embutida. Ó. Sinais contrários, ó. O 100 é positivo, se eu não coloco sinal é porque é positivo, né? Menos 30, sinais contrários. Você diminui 100 de 30, coloca o sinal do maior, que é o do 100, positivo. Se eu não coloquei sinal é porque é positivo, né? Certo? Então a regra é essa, eu já conheço intuitivamente. Sinais contrários, diminuo, faço a diferença e coloco o sinal do maior. Certo? Esse caso aqui, ó, mesma regra, ó, sinais contrários. Mais 100 menos 120. Como é que é a regra? Eu acabei de dizer. Sinais contrários, você diminui 120 de 100, dá 20, coloca o sinal do maior, que é o do 120, ó, negativo. Certo? Você pode visualizar a coisa da seguinte forma. Ó. Você tem aqui uma estrada, uma linha que representa a estrada, você está em cima do marco zero da estrada. Aí você anda 100 km para frente, no sentido positivo, para a direita, do zero. 100, né? Aí você vai somar a essa caminhada 120 km no sentido negativo. Ou seja, você vai voltar 120 km no sentido negativo, certo? Para a esquerda. Ou seja, eu estou somando 100 com menos 120. 100 andando para frente e 120 andando para trás. Ou seja, você pode ver a subtração de inteiros como se fosse uma soma também. Aí a gente vai ver depois que esse mais com menos, ele dá sempre menos, né? Então eu posso ver a subtração como uma soma de um número positivo com um número negativo. Que eu escrevo de maneira compacta assim, ó, 100 menos 120. Para não ficar escrevendo esse mais o tempo todo, né? Certo? Não, sinais contrários, você diminui e coloca o sinal do maior. Aqui, 20 menos 60, sinais contrários. Você subtrai 60 de 20, 40, coloca o sinal do maior, que é o 60, negativo, né? Então coloca negativo, certo? E se for o mesmo sinal? Se tiver o mesmo sinal, você também já conhece a regra, intuitivamente. Ó. Eu sei que se eu somar 100 com 20, dá 120. Estou pegando dois inteiros com o mesmo sinal positivo. Como é que é a regra? Mesmo sinal, você soma os números, coloca o sinal comum. No caso aqui, os dois são positivos, então coloco mais, né? Não precisa colocar, está subtendido, né? Isso vale se os dois tiverem um sinal negativo também. Ó. Mesmo sinal, só que negativo. Como é que é a regra? Mesmo sinal, você soma o 100 com 20, 120, coloca o sinal comum, que é menos. Os dois têm sinal menos, ó, certo? Então, mesmo sinal, quer sejam os dois positivos ou os dois negativos, você soma e coloca o sinal comum, certo? Você pode visualizar isso aqui também dessa forma. Ó. Eu andei 100 metros no sentido negativo, para trás, né? Somei com mais 20 metros andando no sentido negativo. Ou seja, você pode visualizar isso aqui como se fosse uma soma também, certo? Aí mais com menos, como eu sei que vai dar menos, a gente vai ver depois, né? Então eu escrevo de maneira compacta, escrevo dessa forma aqui, ó, para não ficar escrevendo esse mais o tempo todo, certo? Então menos 100, menos 20, eu posso visualizar com uma soma de menos 100 com menos 20.
que eu escrevo de maneira compacta assim, para não estar escrevendo mais. Então, mesmo sinal, soma, coloco o sinal comum, certo? Aqui, menos 30 menos 20, mesmo sinal. Soma, 30 com 20, 50, coloco o sinal menos, sinal comum, certo? 30 mais 20, mesmo sinal. Soma, 50, coloco o sinal positivo, certo? Não precisa colocar, né? Está subentendido. Menos 30 mais 20, sinais contrários. Diminui 30 de 20, 10. Coloco o sinal do maior. Sinais contrários, coloco o sinal do maior, que é o do 30, né? Negativo, certo? Esse primeiro aqui você pode ver assim, ó. Você andou 30 quilômetros no sentido negativo. Está em cima do marco zero. Andou 30 quilômetros para trás, certo? Depois somou mais 20 quilômetros andados para trás também. Menos 30 e andou menos 20 quilômetros. Você parou no marco menos 50, certo? Ou seja, eu posso visualizar isso aqui, né, como uma soma de dois números negativos, ok? Esse aqui, ó. Eu quero fazer essa operaçãozinha aqui, ó. Só tem soma e subtração, certo? A ordem com que você pega os números não faz diferença. Você pode pegar o primeiro com o terceiro, o primeiro com o último, pode trocar a ordem desses números, vai dar sempre o mesmo resultado. Vamos pegar o menos 10 com 30. Menos 10 mais 30, sinais contrários. Diminui, coloca o sinal do maior, que é positivo, certo? É o sinal do 30. Agora 60 com 50, sinais contrários. 60 menos 50, 10. Diminui. Coloca o sinal do maior, que é o do 60, negativo. Então, isso aqui ficou 20 menos 10. Sinais contrários. Diminui 20 de 10, que dá 10. Coloca o sinal do maior, que é o do 20, positivo. Ok? Esse aqui. Essa operação aqui dá o quê? Eu posso pegar os três primeiros, ó. É tudo negativo. Isso quer dizer o quê? Mesmo sinal. Você soma todo mundo. 60 com 30 com 10. Dá 100. Coloca o sinal comum, ó. É tudo negativo. Repete o sinal negativo. Certo? Agora, repete o mais 100, certo? Sinais contrários, diminui, né? 100 menos 100 dá zero, certo? Dá zero, o resultado é zero, certo? Esse aqui embaixo, ó, a mãozinha. Essa operação aqui dá o quê? Você pode pegar os dois primeiros, ó. Menos 2 mais 10. Sinais contrários, diminui. 10 do 2, 8. Sinal do maior, positivo, certo? Pegar esses três agora aqui, ó. Tudo com o mesmo sinal, ó, tudo negativo. Você soma todo mundo, ó. 20 com 8 com 4, 32. Coloca o sinal comum, que é tudo negativo. Então ficou mais 8 menos 32. Ou seja, sinais contrários. Você vai diminuir 32 de 8, 24. Colocar o sinal do maior, que é o negativo. Ok? Vamos aqui para frente. Isso aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Não, precisa não. Dá para ver, né? Ó, aqui onde está o cursor. Eu quero fazer essa operação aqui, ó. Você pode pegar os dois primeiros, pode pegar o primeiro com o último, como eu falei, a ordem que você pega os números não faz diferença. Pode trocar essa ordem aqui, colocar o 10 na frente, contanto que tenha só soma e subtração, certo? A ordem não tem relevância nenhuma, dá sempre o mesmo resultado. Menos 2 mais 10, diminui, 10 de 2, 8. Coloca o sinal do maior, positivo, certo? Menos 6 mais 8, esses dois aqui, ó, sinais contrários, diminui, 8 de 6, 2. Coloca o sinal do maior, que é o 8, positivo. Repete o menos 12, certo? Ficou assim, ó, ficou assim. Agora pega os dois primeiros, ó, 8 com 2. Mesmo sinal, positivo. Soma, 8 com 2, 10. Coloca o sinal comum, positivo, certo? Repete o menos 12, certo? Ficou 10 menos 12. Sinais contrários. Diminui, 12 de 10, 2. Coloca o sinal do maior, que é negativo, né? O sinal do 12, ok? Então, esse outro aqui da direita, ó, é o mesmo problema da esquerda. É a mesma coisa, ó, certo? Só que eu estou pegando os números aqui, os números agrupando de maneira diferente. Ó. Eu estou pegando agora o menos 2 com o menos 6. Ó. O primeiro com o terceiro. Estou pegando o segundo com o quarto. Certo? Só para mostrar que vai dar o mesmo resultado. Ó. Menos 2, menos 6. Mesmo sinal. Você soma 6 com 2, 8. Coloca o sinal comum, que é o negativo, certo? 10 mais 8, mesmo sinal, positivo, soma os dois. 10, 8, 18. Coloca o sinal comum, positivo, certo? Então, ficou menos 8 mais 18. Repete o menos 12, ó. Repete o menos 12, certo? Agora eu posso pegar o primeiro com o segundo, como posso pegar também o primeiro com o terceiro, não faz diferença. Menos 8 mais 18, sinais contrários. Você vai diminuir 18 de 8.
10, coloca o sinal do maior, positivo. Tá 10, né? Repete o menos 12. Ó. 10 menos 12, diminui, sinais contrários, né? Coloca o sinal do maior, negativo. Certo? Observe que deu o mesmo resultado. Certo? A ordem que você pega os números não faz diferença nenhuma. Ok? Esse aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, onde está o cursor. Eu posso pegar aqui, ó, nessa operação aqui, eu posso pegar o menos 10 com menos 20. Mesmo sinal. Soma, dá 30. Coloco o sinal comum, negativo. Agora o terceiro com o quarto, ó, 25, 40. Sinais contrários. Diminui, 40 de 25, dá 15. Pega o sinal do maior, que é o negativo, é o 40, ó, é o sinal do 40. Certo? Ficou menos 30, menos 15. Agora os dois estão com o mesmo sinal. Você vai somar 30 com 15, 45, colocar o sinal comum, que é o sinal negativo. Então o resultado é menos 45. Agora, essa operação aqui é a mesma da direita. Ó. Observe que é a mesma coisa, ó, certo? Eu estou pegando aqui os números numa ordem diferente. Estou pegando aqui o primeiro, agora o primeiro com o terceiro. Menos 10 mais 25. Sinais contrários. Diminui 25 de 10, 15. Coloca o sinal do maior, que é o do 25. Menos 20 mais menos 40, mesmo sinal. Soma 40 com 20, 60, coloca o sinal comum, negativo. Então ficou mais 15 menos 60, ó, mais 15 menos 60. Sinais contrários. Diminui 60 de 15, 45. Coloca o sinal do maior, que é o negativo, o sinal do 60. Então observe que deu a mesma coisa, certo? Então se tiver só soma e subtração, não importa como você agrupa os números. Dá sempre o mesmo resultado. E se você resolvesse colocar o 20 na frente, o menos 20 na frente, certo? O menos 40 na frente, ia dar sempre o mesmo resultado. Ou seja, trocar a ordem dos números ia dar o mesmo resultado, certo? Na próxima aula, a gente vai ver multiplicação e divisão de inteiros, certo? Então, até lá.